Primeiramente, gostaria de afirmar que sou ateu e costumo permanecer cético quando se trata do sobrenatural ou paranormal. Mas houve alguns eventos que aconteceram na minha vida que a ciência ou o pensamento racional não conseguem explicar. Um desses momentos aconteceu em julho deste ano. Para contextualizar, sou um homem de 23 anos, originalmente do norte da Inglaterra, mas agora, atualmente, estou morando nas Midlands Ocidentais. Durante os acontecimentos dessa experiência, eu estava cuidando de uma casa com meu namorado. Eles tinham uma quantidade considerável de terra e estavam no meio do nada. E quando digo no meio do nada, quero dizer no meio de uma floresta, no topo de uma colina, cercado por picos e cavernas. Nossa amiga e o marido dela tinham saído de férias, mas como tinham muita terra, uma casa muito grande e ostentosa e muitos animais para cuidar, fomos convidados para cuidar da casa. Mas eu não me importei, já que já moro no interior e por causa do trabalho do meu namorado, geralmente fico sozinha em casa, então não me incomodo muito com o isolamento. Imaginei que seria divertido explorar a floresta, brincar com os animais da fazenda e até explorar as cavernas próximas, já que eram cheias de ruínas e casas-caverna que foram construídas durante a Idade do Bronze ou algo assim. Estávamos hospedados na casa de hóspedes e tínhamos a tarefa de cuidar dos jardins, manter os pátios limpos, garantir que a casa estivesse segura e cuidar dos 6 cavalos, 5 gansos e 2 gatos da fazenda. Apesar de dar muito trabalho limpar depois dos cavalos e cuidar do lugar em geral, estávamos nos divertindo, aproveitando para nadar na piscina e maratonar séries da Netflix. No entanto, meu namorado foi promovido recentemente e, infelizmente, foi chamado para trabalhar nos últimos dias da semana. Ele tentou garantir que me ajudasse com todas as tarefas antes de sair à tarde, mas na sexta-feira tive que fazer as tarefas da tarde completamente sozinho. Então, depois de alimentar os cavalos, coloquei os gansos de volta no galpão, certificando-me de que tinham água e comida, quando percebi que os 2 gatos da fazenda estavam agindo de forma muito estranha. Harry e Jack, apesar de serem gatos de fazenda durões, tinham o temperamento mais gentil de todos. Eles eram bem amigáveis, mas agora eles estavam parados ao lado de um dos maiores portões do pátio, sibilando para o portão de madeira trancado e fechado com ferrolho. Então, de repente, eles pararam de sibilar e voltaram para sua pequena casinha de madeira, aparentemente para passar a noite. Depois de trancar os gansos em sua cabana e garantir que ela estava protegida contra a raposa local, fui até o grande portão do pátio. Tentei espiar por esse portão enorme de arame farpado para ver se havia alguém do lado de fora, mas não havia nada lá. Na verdade, eu não esperava ver ninguém, porque a casa em si ficava no meio da floresta e das colinas. Basicamente, eu estava no meio do nada e a vila mais próxima ficava a 20 minutos de carro. Eu simplesmente atribuí o comportamento estranho do gato a uma raposa travessa tentando entrar. Mas eu não pude deixar de me sentir um pouco inquieto. Depois de dar comida e água para os gatos, tranquei eles na casinha fresca deles, só para garantir que não brigariam com a raposa local ou outros animais selvagens. Depois de fazer isso, fiz uma última checagem nos cavalos no campo, então subi a colina e, enquanto verificava as 2 éguas, tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Eu teria atribuído isso à paranoia, mas de repente as 2 éguas deram gritos agudos e dispararam. Fiquei confuso e preocupado, pois as éguas, que normalmente são muito calmas, saíram correndo do campo e se esconderam dentro do abrigo delas. Se isso já não fosse estranho o suficiente, as coisas só ficaram mais preocupantes. Quando voltei pelos campos, descobri que todos os cavalos estavam fazendo a mesma coisa. O grande e barulhento garanhão Saxon estava se escondendo em seu abrigo no campo, e a pequena família, um trio de cavalos composto por uma égua, um potro e um cavalo macho,
também tinha se refugiado em seu abrigo no extremo oposto do campo. Isso foi realmente estranho. Passei a semana inteira observando e cuidando desses animais todos os dias. Eles nunca tinham agido assim antes. Eu até considerei ligar de volta para o meu namorado, mas não pude deixar de sentir que estava exagerando. Quando terminei de arrumar o quintal, liguei as cercas elétricas e voltei para a casa de hóspedes. Estava começando a esfriar, e isso era de certa forma reconfortante. Tínhamos passado por uma semana de calor escaldante, então um pouco de brisa e sombra era realmente relaxante. Mas a brisa virou um vendaval, e nuvens cinzentas cresceram acima de mim e ficaram negras num instante. E me lembro de ter ficado realmente inquieto ao olhar para o céu de repente tempestuoso. O céu então desabou e eu corri pelo caminho do jardim de volta para a casa de hóspedes, que ficava ao lado do portão eletrônico e bem em frente à casa principal. De repente me senti muito mais seguro e pensei, mais seguro? Seguro de quê? Não sabia por que estava surtando tanto. Eu me dizia para parar de ser idiota e ficava repetindo para mim mesmo que pessoas da minha idade não deveriam se preocupar à toa. Então abri a porta da pousada e comecei a guardar os carrinhos de mão e trancar a garagem, que ficava convenientemente conectada ao lado da pousada, com o telhado me protegendo da chuva. Então um vento bem desagradável desceu pelo caminho que levava ao jardim, assustando não só a mim, mas também todos os pássaros que estavam fazendo ninho nos arbustos naquele momento. Os gritos inesperados e frenéticos deles já foram o suficiente para mim. Bati a porta da garagem com força, tranquei rapidamente e corri de volta para a casa de hóspedes. Durante todo o tempo em que estivemos lá, nunca trancamos a porta da casa de hóspedes. Sentíamos-nos seguros atrás dos muros altos e portões eletrônicos. Agora vejo que fomos tolos em pensar assim. Mesmo assim, algo naquela noite me fez querer trancar aquela porta. Talvez fosse por causa do tempo ou do comportamento estranho dos animais. Ou talvez fosse a ideia de que meu namorado, a única pessoa que sabia que eu estava lá fora e que poderia me ajudar, só voltaria às 3 da manhã. De qualquer forma, algo naquela noite me fazia sentir que a simples porta de madeira e suas janelas de vidro, facilmente quebráveis, eram toda a proteção que eu tinha. Então tranquei a porta por dentro e mantive as chaves no meu bolso. Sentando-me no sofá, liguei a televisão e comecei a assistir minha novela favorita para tirar minha mente desses medos irracionais. No entanto, de vez em quando, meus olhos se desviavam da televisão e olhavam pelas 3 janelas bem grandes, observando o quintal de cascalho e o jardim distante encharcado pela chuva. Eu não sabia por que continuava olhando pelas janelas, mas, olhando para trás, acho que eram meus instintos me dizendo para fazer isso. Para ficar de olho porque algo estava vindo, a noite caiu e eu soltei um bocejo cansado enquanto observava as luzes ao redor do quintal acenderem automaticamente. Olhei além da cozinha e pela vidraça da porta para ver a luz do pátio acender, exatamente como sempre fazia. Eu sei que parece bobo, mas a ideia de estar cercado de luz me fazia sentir seguro. Nada pode se esconder na luz, e parecia que a luz era capaz de banir todas as coisas ruins. Todos os monstros no armário ou debaixo da cama, a luz podia até acabar com os pesadelos. E agora eu estava seguro, cercado pelas minhas luzes. Como eu fui idiota! Uma batida forte soou na porta da casa de hóspedes, quase me fazendo pular de susto. Olhei para a porta, mas a luz do pátio havia se apagado e dificultava ver qualquer coisa. Sentindo-me bastante assustado, desliguei a televisão e olhei pela janela da sala para verificar se os portões eletrônicos ainda estavam fechados. E estavam. Continuei pensando que talvez minha imaginação tivesse me pregado uma peça e que o medo só me fez acreditar que tinha ouvido a batida na porta. No entanto, qualquer dúvida que eu tinha desapareceu quando uma segunda batida, mais forte,
ecoou pelo vidro da porta. Fui tomado por total descrença e senti como se estivesse deixando meu corpo. Foi assim que fiquei chocado. Quero dizer, essa não é uma rua no meio de um condomínio. Isso era no meio do nada. Por um momento fiquei sentado ali ouvindo a chuva batendo na janela da pousada e com um suspiro profundo me levantei, indo em direção à cozinha e à porta da frente. Para meu choque e surpresa, do outro lado do vidro da porta estavam dois garotos. Eles pareciam ter entre 12 e 14 anos, e os moletons escuros que usavam estavam encharcados pela chuva, como se tivessem ficado lá fora a noite toda. Eles pareciam com frio e pálidos, e uma onda de humanidade e compaixão tomou conta de mim, me fazendo quase cometer um grande erro. Corri até a porta e fui abri-la, temendo que as crianças pudessem estar feridas ou perdidas. Mas então, de repente, me dei conta. De onde eles vieram? Como entraram sem eu abrir os portões eletrônicos? Eu lentamente retirei minha mão da abertura e os dois garotos olharam para cima em minha direção, por trás do vidro, seus rostos ainda encobertos pelos capuzes. Por favor, permita a nossa entrada. Nós fomos dar uma caminhada e nos perdemos na floresta. O mais alto e mais maduro dos dois meninos falou. As palavras dele pareciam mais calculistas e suaves do que as de uma criança. Estamos perdidos e com frio, choramingou o menino pequeno. As palavras dele mexeram com meu coração e eu realmente fiquei preocupado com eles. Mas então, mais uma vez, lembrei a mim mesmo que isso não era possível. Então reuni toda a minha coragem e todo o meu fôlego e fiz uma pergunta para as duas crianças. De onde vocês vieram? Como vocês entraram aqui? O portão estava aberto. Vimos que as luzes estavam acesas e corremos para cá. Por favor, podemos entrar para sair do frio? Só queremos ligar para os pais. Eles vão ficar muito preocupados, exclamou o garoto mais alto, com suas palavras bem escolhidas me atraindo para a porta. Mais uma vez me peguei acreditando nas palavras do garoto mais maduro, e quase acreditei na explicação dele antes de perceber de repente que os portões estavam fechados desde que meu namorado tinha saído. Só nós estávamos com os controles remotos usados para abri-los, e eu sabia que eles não tinham sido abertos. Você está mentindo! O portão ficou fechado a noite toda. Eu nem vi você entrar. Então, de onde você veio? Os dois garotos se olharam, e então o que aconteceu em seguida me arrepiou até a espinha. Eles viraram a cabeça para olhar para trás, e lá, no caminho do jardim, havia um garoto ainda mais alto surgindo da escuridão. Sua forma longa e esguia parecia flutuar entre os arbustos e árvores que pendiam sobre o pequeno caminho. Como os outros, ele usava um moletom escuro e suas mãos finas eram frias e brancas. O pouco que consegui ver do rosto dele era igual ao dos dois garotos menores, pálido e fantasmagórico. Eu estremeci e toda a cozinha ficou gelada. Eu conseguia literalmente ver minha respiração e senti mais terror por causa desses três garotos do que já senti por qualquer outra coisa. Eu sei que parece loucura, mas havia algo nas vozes deles e nas roupas quase idênticas que usavam. Simplesmente não era normal. Era como se eles estivessem tentando parecer o mais normais e humanos possível, mas faltava neles o senso de identidade e de singularidade que todos os humanos têm. Quando o garoto mais velho se aproximou, percebi que ele era tão alto quanto eu e ficou entre as duas crianças assustadoras. Eu dei um passo para trás. Por favor, deixe-nos entrar. Está frio e escuro e estamos com medo, disse o garoto mais alto. Estranhamente, a voz dele ainda soava jovem e parcialmente infantil, mas não parecia normal. Eu recuei um pouco mais. Vamos lá, Connor, deixa a gente entrar. Só podemos entrar se você autorizar. O mais velho e dominante dos três garotos chamou. Meus olhos se arregalaram de incredulidade. Senti meu corpo inteiro estremecer de medo
e meu coração ameaçou parar enquanto eu soltava um suspiro. Como eles poderiam saber meu nome? Isso é impossível. Esse tipo de coisa não acontece na vida real. E esperando que tudo isso fosse algum tipo de alucinação ou minha imaginação indo longe demais, fechei os olhos por um momento e torci para que, quando os abrisse novamente, eles tivessem sumido. Mas quando eu abri, eles ainda estavam lá. Saiam daqui, eu vou chamar a polícia. Eu gritei, mas minhas palavras não tinham nenhuma força. Eles não chegariam a tempo. Você está no meio do nada. Você está completamente sozinho conosco. Os dois garotinhos riram. O riso horrível e as gargalhadas cruéis deles fizeram o medo disparar dentro de mim. Eu podia sentir meus olhos se enchendo de lágrimas e o terror me consumiu. Eles continuaram rindo, gargalhando e dando risadinhas. Os dentes deles eram pretos como carvão. Vão embora. Me deixem em paz, eu gritei. Mas os garotos de repente pararam de rir e encostaram seus rostos no vidro da porta. Os olhos deles eram pretos. Eu nem consegui gritar. Eu não conseguia me mover e agora sabia que esses três fantasmas não eram crianças. Seja o que fossem essas criaturas, com olhos como a meia-noite e sorrisos apodrecidos, não eram humanas. E pior do que isso, eles estavam se divertindo muito, me aterrorizando. Você vai morrer aí dentro, riu o menino menor. Com isso, eu soltei um grito e corri para a sala de estar. Bati a porta da cozinha com força e empurrei uma das cadeiras da sala contra ela. Continuei temendo que a simples porta de madeira não os impedisse de entrar, e cambaleei de volta para o quarto. Ainda assim, eu os ouvia rindo e zombando de mim. Eu podia sentir meu coração batendo forte, e a sensação de lutar ou fugir estava tomando conta de mim. Mas eu não podia lutar contra o que quer que aquelas coisas fossem, e também não podia fugir. Para onde eu iria? Se de alguma forma eu conseguisse escapar para a floresta, eu temia imaginar o que mais poderia estar à espreita lá fora. Ou e se eu conseguisse chegar aos campos dos cavalos, eu estaria seguro com eles? Eu duvidava disso. E se eu estivesse lá fora? E se houvesse mais do que apenas três? Enquanto eu lutava com minhas chances e escolhas, de repente percebi que não conseguia mais ouvi-los. Meus olhos captaram um vislumbre de algo pálido e eu os vi, parados do outro lado das janelas da sala de estar. Cada uma das três crianças estava parada em frente a uma das três grandes janelas, sorrindo para mim. Eu queria correr e fechar as persianas, mas meus pés pareciam estar colados no chão. E quando finalmente senti que conseguia me mexer de novo, corri para o banheiro. O único cômodo da pousada com uma fechadura. Tranquei-me lá dentro e sentei no chuveiro com as luzes apagadas, esperando que eles simplesmente fossem embora. Enquanto eu estava deitado ali, rezando para todo Deus, anjo, demônio e divindade que eu conseguia lembrar, mas nenhum deles atendeu ao meu chamado. Foi como o garoto disse, eu estava sozinho. Por horas eu fiquei lá ouvindo os garotos enquanto eles continuavam a gritar: "Deixa a gente entrar, deixa a gente entrar." Parecia que nunca iria acabar, até que de repente e abruptamente acabou. Eu não conseguia mais ouvi-los e, depois de meia hora de silêncio, reuni o pouco de coragem que me restava e espreitei para fora do banheiro. Os garotos tinham sumido da janela da sala. Então, vendo a minha chance, corri até lá e fechei as persianas. Então, me perguntei se eles tinham voltado para a porta da frente. Então, mais uma vez, respirei fundo, afastei a cadeira e abri a porta da cozinha. Eles não estavam mais lá e a luz do pátio estava acesa de novo. Eles tinham ido embora. No entanto, não senti alívio com o desaparecimento deles, pois mesmo sabendo que tinham ido embora fisicamente, eu não conseguia deixar de sentir que ainda estavam à espreita em algum lugar no caminho do jardim, me observando das sombras, esperando eu baixar a guarda para pular e recomeçar o terror. Pelo resto da noite fiquei acordado, com todas as luzes acesas
e uma grande faca de cozinha na mão, esperando meu namorado voltar. Quando amanheceu, ouvi os portões se abrirem. Meus olhos estavam pesados e eu estava exausto, mas aquele som me encheu de uma onda de energia. Corri até a porta da frente, destranquei e fui correndo até ele. Em um desabafo frenético, tentei contar o que havia acontecido e, embora dissesse que acreditava em mim, não parecia realmente acreditar. Por que ele acreditaria? Fiquei nervoso pelo resto do tempo em que estive lá. Não conseguia dormir direito e toda vez que voltávamos aos campos ou ao jardim, eu sentia os olhos deles em mim. No dia seguinte, nada aconteceu e os donos voltaram. Eu queria contar a eles o que tinha vivido, já que são bons amigos nossos, mas não queria assustá-los ou parecer louco. Então guardei para mim mesmo. Enquanto tomávamos café da manhã com eles, uma das donas, Steph, disse o quanto tínhamos feito um bom trabalho e perguntou se tínhamos gostado, ao que respondi com um sim relutante. O humor dela mudou e seus olhos mostraram preocupação ao perguntar se havia algum problema. Presumi que, por problemas, ela quisesse dizer com os animais, e quando disse que todos os animais estavam ótimos, ela me olhou e perguntou se alguém tentou invadir. Eu pude sentir o que ela estava prestes a dizer antes mesmo que dissesse, e sabia que não queria ouvir aquilo. Eu preferiria que minha experiência com aqueles garotos fosse apenas uma alucinação ou o começo da loucura, mas eu sabia, pelo olhar dela, que ela ia nos dizer o contrário. Steph disse que nas últimas vezes em que eles saíram de férias, voltavam para casa e encontravam imagens nas câmeras de segurança de 3 garotos batendo na porta tarde da noite e pedindo para alguém deixá-los entrar. Eles pediram para a polícia vasculhar o terreno e a área ao redor, mas não havia sinais de arrombamento. Na verdade, não havia sinais de que esses garotos sequer existiam. Contei a ela sobre a minha experiência e ela pareceu realmente perturbada. E meu namorado, que é tão cético quanto possível, pediu desculpas por não ter acreditado em mim. Eles perguntaram se nós cuidaríamos da casa para eles novamente e eu, sem hesitar, disse que não. Eu nunca quero cruzar o caminho daqueles garotos estranhos e seus olhos à meia-noite. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se não fosse eu na casa de hóspedes, mas alguém mais confiante. Fico pensando o que teria acontecido se eu os tivesse deixado entrar. Imagino que eu não estaria aqui para escrever este relato se eu tivesse feito isso. Eu não sei quem ou o que eles são ou de onde vieram. Tudo o que eu sei é que eles não eram normais. Eles são reais, e eu nunca vou esquecer minha visita das crianças de olhos negros. Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio, mais ou menos entre 2000 e 2004. Acordei por volta das 4 da manhã com alguém batendo na minha janela. Eu podia ouvir o zumbido baixo de um carro ligado em marcha lenta, então fui até a janela e espreitei pelas persianas. Havia o rosto de uma garota. Mesmo com a janela fechada, eu conseguia ouvi-la falar claramente. O Nick está em casa? Esse é o meu irmão. Como era uma garota perguntando pelo meu irmão, imediatamente pensei que fosse a namorada dele. E meu irmão costumava chegar em casa muito tarde da noite, ou de manhã bem cedo, dependendo do ponto de vista, e eu não sabia se ele estava em casa ou não, então disse a ela que iria verificar. Fui ao quarto do meu irmão, mas ele não estava. Voltei para a janela e, como achei que era a namorada do meu irmão, que eu conhecia, levantei a persiana até esse ponto. Mas não era a namorada dele. A do meu irmão é alta e loira. Essa garota era baixa, de cabelo preto preso em rabo de cavalo. Também vi um carro na entrada da garagem de onde vinha o barulho. Eu disse para ela que ele não estava em casa e ela parecia nervosa e disse para si mesma: Nick, onde você está? Eu disse para ela que ele ainda não tinha chegado em casa e ela foi embora. Fechei as persianas e voltei a dormir e fiquei deitado na cama pensando nisso. Eu não me lembrava de ter visto os olhos da garota. Isso não me ocorreu no meu estado meio sonolento enquanto eu falava com ela. Mas ao refletir, me pareceu que os olhos dela estavam ausentes.
Contei para o meu irmão sobre ela no dia seguinte e ele parecia não ter ideia de quem poderia ter sido. Ele poderia estar mentindo, porque meu irmão já foi conhecido por trair a namorada, então poderia ser uma encoberta. Eu sei que não estava sonhando porque isso parecia tão real e eu nunca tive um sonho assim antes. Poderia ter sido uma criança de olhos negros, mas era estranho, pois ela parecia não ter olhos. Tive outro pensamento. Não consigo me lembrar da hora exata, mas uma das ex-namoradas do meu irmão faleceu em um terrível acidente, quando estava debaixo de uma casa móvel suspensa, limpando embaixo dela, quando a casa caiu e a esmagou. Eles já estavam separados na época. Talvez fosse o fantasma dela voltando para se despedir. Uma última vez. Sem contar que a ex-namorada do meu irmão tinha cabelo preto curto e costumava usar rabo de cavalo. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Moro em Chicago, Illinois. Minha família e eu costumávamos alugar um apartamento no bairro McKinley Park. Nossos inquilinos eram, na época, membros da família. Minha então tia estava com 9 meses de gravidez e naquele dia sua bolsa estourou. Havia pouco espaço nos 2 carros da família e o resto da minha família foi com ela para o hospital, que ficava a apenas 15 minutos de carro de onde estavam. Eu me ofereci para ficar, já que teria a casa toda só para mim. Era uma casa de 2 andares, 2 apartamentos separados e o porão que era totalmente mobiliado. A disposição é difícil de descrever, porque a escada em espiral que leva do primeiro andar ao porão fica na cozinha do primeiro andar. No final da escada, à direita, logo após o patamar, há uma lavanderia e um lavabo adjacente. Se você seguir pelo corredor que fica bem em frente à escada, há outro cômodo à direita, um quarto que pertencia ao meu tio na época. Depois disso, há um cômodo grande, uma sala de recreação com espaço para um minibar, uma mesa de bilhar, um conjunto de pesos e uma pequena cama ou beliche. Isso é relevante porque assim que minha família saiu para o hospital, eu desci para fazer alguns exercícios. Eu desci e me sentei ao lado do conjunto de pesos, coloquei os pesos e me posicionei para começar a fazer supino. Eu fiz cerca de 3 séries antes de tudo dar errado. Começou de forma muito sutil. Eu estava fazendo uma série de supino, quando ouvi o rangido inconfundível de alguém descendo aqueles velhos degraus em espiral da escada que vai da cozinha no primeiro andar até o porão. Instintivamente chamei o nome da minha irmã, achando que ela tinha voltado. Nada. Depois de ouvir atentamente por alguns segundos, me convenci de que era só a casa assentando e voltei ao meu exercício. Eu estava na metade de uma série quando ouvi de novo. Dessa vez, eu tinha certeza de que não estava imaginando. Eu me levantei e caminhei cautelosamente até o patamar da escada em espiral, subindo devagar. Ela rangeu sob meus pés. Não sou alto, tenho 1,70 metros e pesava cerca de 68 quilos na época. Mas eu era e continuei sendo muito forte e ágil. Mas eu fiquei um pouco nervoso. Eu andei por todo o primeiro andar para ter certeza de que estava sozinho e que ninguém tinha voltado, ou pior, arrombado a casa. Antes de subir para verificar o primeiro andar, eu conferi todos os cômodos do porão, exceto o quarto. Ele sempre ficava trancado e dessa vez não foi diferente. Quando desci depois de verificar o primeiro andar, a porta estava escancarada. Normalmente, esse quarto tinha uma cama, 2 criados mudos, uma televisão e um closet. Nada disso estava lá. O quarto estava completamente vazio, e eu senti que estava em transe. No meio do quarto estava uma garotinha familiar. Era minha irmã, exceto que não podia ser ela. Essa garota parecia minha irmã quando ela tinha 11 anos, com franja longa. Minha irmã tem 21 anos e é 2 anos mais velha que eu. Mas lá estava ela, parecia ter 11 anos. Mas os olhos dela eram totalmente pretos, sem parte branca. Parecia que ela estava olhando direto para mim,
e eu senti arrepios por todo o corpo. Ela sorriu para mim de um jeito assustador, não ameaçador, só assustador mesmo. Eu saí correndo daquele quarto e bati a porta atrás de mim. Eu apaguei todas as luzes, corri para o segundo andar e esperei minha família voltar do hospital. Quando eles chegaram, eu não mencionei nada para eles. Minha madrasta-avó é uma bruxa, não uma pessoa horrível, uma bruxa de verdade. Eu sabia que ela era envolvida com ocultismo e nunca gostei de ficar naquela casa, mas era onde tinha meu equipamento de musculação. Depois disso, decidi não descer mais lá embaixo. Eu não acredito em fantasmas, monstros, espectros ou aparições no sentido tradicional. Eu sei o que são esses seres. Eles são demônios que assumem muitas formas e eu não quero fazer parte disso. Felizmente, depois conseguimos nos mudar para nossa própria casa e desde então estamos bem. Tenho 14 anos, sou de uma vila montanhosa na Inglaterra. Recentemente fiz um projeto de classe sobre lendas urbanas. A maioria escolheu a Bloody Mary. Eu escolhi o Slenderman. Eu já vivi muitas coisas paranormais ao longo da minha vida e isso é um nível totalmente novo para mim. Então, o motivo de eu ter mencionado o projeto do ensino médio é porque isso é relevante. Havia 2 alunos que fizeram sobre as crianças de olhos negros. Isso foi legal na hora da apresentação. Comecei a me sentir enjoado e achei que tinha pegado alguma virose. Pedi para ir até a recepcionista e acabei desmaiando no caminho, e minha mãe me levou ao médico. O médico disse só que podia ser infecção viral. 2 semanas depois, eu estava passeando com meu cachorro andando pela floresta, já que há um caminho estreito que leva a um campo de golfe cercado por colinas arborizadas. Enquanto eu caminhava por lá com meu cachorro, de repente começou a esfriar e ventar um pouco, e um pouco de cascalho entrou no meu olho, quando percebi que havia alguém no caminho, vestindo um vestido branco coberto de lama. Era uma garota, e percebi, enquanto me aproximava, que ela tinha a pele muito pálida. Eu estava a uns 3 metros de distância, quando de repente meu cachorro se encolheu de medo. Eu parei e tentei acalmá-lo, mas ele não queria avançar. A garota estava de costas e só quando fui tocar no ombro dela, para ver se ela estava bem, percebi que ela parecia ter uns 12 anos. Eu hesitei quando fui tocá-la e ela virou o corpo inteiro de uma vez só. Ela virou a cabeça primeiro e fez o mesmo com o resto do corpo, terminando com os pés. Você está bem? Foi então que percebi. Os olhos dela eram pretos e pareciam mais com bolinhas de gude. Antes que eu pudesse terminar de falar, ela perguntou: "Posso tocar no seu cachorro?" Eu teria rido se não estivesse tão nervoso. Ela sempre falava de forma direta. "Não", respondi. Ela continuou fazendo mais perguntas. "Posso tocar no seu cabelo?" Com cada uma dessas perguntas, ela acabou perguntando se podia segurar minha mão. Isso me surpreendeu e tudo era não. Ela então começou a chorar, dizendo que precisava segurar minha mão. Eventualmente comecei a fugir e ela tentou rastejar até mim e tocar no meu cachorro. Meu cachorro, nesse momento, estava se encolhendo de medo. Olhei para trás e vi a garota no chão puxando o próprio cabelo. E então ela desapareceu. Olhei para trás uma segunda vez e era como se ela literalmente tivesse afundado no chão. Corri para casa e não sei o que vivi, mas nunca mais levo meu cachorro perto daquele caminho. Meu amigo e eu sempre fomos muito ligados ao paranormal e a explorar lugares assombrados. Uma noite, decidimos ir para a floresta no estado onde moro atualmente e visitar um acampamento abandonado que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial para manter prisioneiros japoneses. Esqueci o nome correto de como eram chamados, mas lembro que foi isso que ele me disse que era. Ficava a quilômetros de onde eu morava, bem no meio dessas estradas de terras sinuosas. Tanto eu quanto ele estávamos muito preocupados. Minha irmã estava conosco na época,
mas acho que eles não viram o que eu vi. Estava escurecendo por volta das 19 horas na época e achamos que seria perfeito sair procurando por críptidos, já que isso nos fascinava. Éramos apenas crianças, sabe? Achei que não encontraríamos nada, já que eu não acreditava muito no paranormal. Então estávamos dirigindo pela estrada de terra e senti meu corpo inteiro ficar rígido involuntariamente, como se enrijecesse até as articulações. Estou no início dos meus 20 anos, então isso foi uma experiência muito estranha para mim, mas eu ignorei. Assim que passamos pela água, a sensação também passou. Tentei fechar as mãos em punhos e elas estalaram quase como se eu estivesse sentado imóvel por décadas. É aqui que eu gostaria de tê-lo feito dar meia volta. Tive a sensação de que estava sendo observado e virei a cabeça para olhar pela janela. E eu olhei para a floresta enquanto ele e minha irmã saíam do jipe procurando o que era, mas eu não consegui ver. Deixando para lá e ignorando sair do carro, achando que era só minha imaginação fértil ou o meu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade agindo. Deus, eu realmente queria que tivesse sido assim. Decidimos procurar os restos daquele acampamento, aquele que mencionei antes, e foi aí que ele e eu ouvimos aquilo. Ele ouviu várias vozes, ou pelo menos foi o que ele disse. Eu também ouvi, e a única casa por perto era a que ficava do outro lado do lago. Era inverno, o que significa que estava completamente silencioso. O único som era a respiração suave da minha irmã, do meu amigo e de mim mesmo. O silêncio era tão estranho, como se algo estivesse abafando qualquer som com um manto de nada. Pensar nisso agora, sinceramente, me dá arrepios. Fiquei me culpando por isso porque eu deveria ter sabido. Meu ex se levantou de repente e disse que precisávamos ir. Ele só disse que tínhamos que sair. Eu empunhei o canivete dele e disse para meu irmão gêmeo ficar na minha frente e andar. Foi aí que cometi o erro de olhar para trás e vi dois garotos parados na beira da água, de costas para mim. Eu apertei os olhos para olhar para eles e nunca vou esquecer o que vi em seguida. Um deles se virou para me olhar com aqueles olhos. Parecia que não havia nada ali. E se não fosse por aquela sensação de medo que sentia ao olhar para aquele vazio, eu poderia jurar que era só porque estava escuro. Voltei ao que fazia e subi a colina em posição defensiva, sentindo ainda mais forte a sensação de estar sendo observado. Me senti pior. Me senti como se estivesse sendo seguido. Olhei para minha irmã e disse para ela entrar no carro. Ela demorou e eu disse para ela se apressar ou para minha ex entrar logo. E então partimos. Essa sensação me acompanhou pela floresta até chegarmos à estrada principal. Quem diabos eram aquelas duas crianças? No início de outubro de 2015, eu vi o que acredito ser uma criança de olhos negros adulta. Eu estava fazendo algumas máscaras de Halloween para colocar em um antiquário onde tem um estande. Eu levantei os olhos do sofá e vi, pela janela à minha esquerda, alguém olhando diretamente para a minha casa. Eles estavam em uma elevação diretamente do outro lado da rua, no gramado do vizinho. Eu não reconheci essa pessoa e pensei que poderia ser algum viciado em drogas ou morador de rua. Eu morava em uma área rural, mas as casas ficam lado a lado em lotes de 1 acre. Ela estava vestida toda de preto, moletom escuro com capuz, calças largas e folgadas acima do tornozelo, chinelos estranhos parecidos com pantufas que tinham uma faixa grande sobre o pé e sem meias. Como era outubro, em Connecticut estava frio. Ela segurava um celular encostado na orelha com uma mão e mantinha o outro braço esticado para baixo como um soldado. Cabelos muito finos e brancos, pele branca. Eu observei através do vidro superior da minha porta da frente. Essa pessoa cruzou o gramado do vizinho, entrou na garagem deles e depois voltou em direção à minha casa. Eu vi os olhos negros. Apavorado, corri da sala para a cozinha e tranquei a porta. Eu vi aquilo atravessar a rua e entrar na minha garagem e observei enquanto caminhava até o final da minha curta garagem e desaparecia diante dos meus olhos.
Aquilo aparecia e desaparecia da vista, como se viesse de outra dimensão. Minha irmã e eu fizemos uma viagem de carro meses atrás, após ouvirmos sobre as crianças de olhos negros. E nós lemos histórias sobre elas por horas. No dia seguinte, eu estava com alguns amigos meus. Entramos por um beco até o estacionamento coberto. Parada no centro do beco estava uma senhora idosa de cabelos brancos, vestindo um vestido branco de estilo antigo. Mesmo de longe, eu podia ver que ela estava me encarando. À medida que nos aproximamos, percebi que os olhos dela eram completamente pretos. Comecei a tremer e realmente não acreditava no que estava vendo. Eu realmente achei que estava inventando aquilo na minha cabeça por ter lido sobre isso na noite anterior. Então eu perguntei para minha amiga com a voz trêmula: aquela mulher tem olhos pretos? Caramba, cara. A voz dele ficou trêmula na hora e nós demos meia volta e entramos na garagem por outra entrada. Um minuto depois, ao passarmos pelo beco novamente, ela continuava parada no mesmo lugar. Sempre que ela aparecia, olhava fixamente nos meus olhos. Foi muito perturbador. Fico feliz por não ter precisado falar com ela. Ela parecia ter 70 anos ou mais. Será que poderia ter sido uma idosa de olhos negros? Uma experiência realmente assustadora. Ontem à noite, assisti reprises daquele seriado dos anos 70, os olhos pesados e a mente atordoada. Eu estava começando a adormecer quando acordei com o que achei ser um forte baque perto da porta do pátio. O cookie de chocolate que eu estava comendo pela metade escorregou da minha mão, dando cambalhotas pelo meu tronco, enquanto esse barulho me despertava com um sobressalto. Só um animal, pensei, ou a casa assentando. Eric Forman é tão bobo. Donna está sempre fora do alcance dele. Eric tem sorte. Eu gosto desse ângulo, voltar a dormir. Tum! Dessa vez veio do teto. Eu gritei: que diabos é isso? Dessa vez eu me sento, com a postura ereta, como se estivesse pronto para focar em qualquer detalhe minúsculo que chame minha atenção. Eu acendo a luz da cozinha só por um medo geral, sem realmente me preocupar com algo estar na cozinha. Eu verifico o deck dos fundos por causa do baque de antes. Isso é muito estranho, eu penso. Nada mais acontece, eu começo a relaxar. Eu não estou realmente preocupado neste momento, mas ainda estou um pouco tenso. Sou um estudante universitário, passando o verão em casa com meus pais, trabalhando no centro de Distrito de Colômbia. Eles estão na praia. Estou sozinho nesta casa bastante grande. São 22h36. A porta bate. Sério? Eu penso. Agora, de novo, se eu estivesse em um set de filme de terror ou tivesse assistido algo assustador, eu teria feito uma ligação imediata entre o barulho e a porta batendo em um horário incomum à noite. Mas nenhuma dessas coisas se aplicava a mim naquele momento, então eu não fiz essa ligação. Ainda estava um pouco ansioso com aqueles barulhos, mas quando bateram na porta, minha atenção imediatamente esqueceu aquele barulho e provavelmente não era nada com que eu devesse me preocupar. Provavelmente um vendedor ou um carteiro. Uma vez, anos atrás, um entregador da UPS tocou nossa campainha à meia-noite para entregar algo. Eu era o único acordado, então isso me assustou pra caramba. Talvez tenha sido algo assim. O cenário mais provável seria o meu amigo Frank, que pensou em vir, mas disse que estava cansado demais. Ele pode ser meio desligado às vezes, então acho que ele poderia ter mudado de ideia sem me avisar. Acho que vou até lá e pelo menos dizer para seja lá quem for que eu gostaria de ter minha privacidade. A menos que seja o Frank, é claro, aí vou lembrar a ele o quanto ele pode ser desligado. Um pouco assustado com a situação, pego a primeira coisa que parece uma arma, um taco de lacrosse antigo. Eu seguro pelo topo com o cabo apontando para fora como um sabre de luz. Quando viro a esquina para o saguão, vejo pela porta um par de pernas magras com chinelos gastos e estranhos. Beleza, isso é meio estranho. Com certeza é uma garota magra. Talvez ela tenha se confundido tentando visitar uma amiga e entrou na casa errada.
que tem tamanho parecido com a ao lado. Não parece muito com a minha, mas não sei o que mais poderia ser. Tudo isso passa pela minha cabeça em questão de segundos, entre meus passos na cozinha e o capacho entre a porta da frente e o resto da minha casa. Enquanto fico entre a porta grande e moderna e seja lá quem for que está lá fora, apoio meu lacróstico no chão atrás de mim para que esse estranho não o veja. Enquanto minha mão flutua hesitante em direção à maçaneta, ouço uma voz vindo do outro lado da porta. Nenhuma palavra clara, apenas sussurros leves. Presumo que alguém deve estar com a garota dos chinelos, porque eu nem abri a porta ainda. E pelo que posso perceber, essa pessoa nem viu que tem alguém em casa, a menos que ela esteja falando sozinha. Esse pensamento não acalmou minha mente. Minhas mãos ficaram congeladas no ar, entre meu corpo e a porta, como se eu fosse iniciar um movimento estranho de dança robótica. Eu espero por vários segundos, incomodado pela estranha sincronização entre meu movimento em direção à maçaneta e a voz do lado de fora. Eu espero mais um pouco, nenhuma voz. Eu respiro fundo. Pelo nariz e sai pela boca. Fui interrompido. Abro a porta cerca de 3/4, rapidamente, como uma criança ansiosa e curiosa para descobrir o monstro no armário. Coloco o lado direito do meu corpo para fora, encarando duas figuras femininas sombrias na minha varanda. A primeira coisa que noto são aqueles chinelos surrados. Olho para cima a partir dali, inclinando a cabeça e o pescoço para ver o resto dela. Cabelos pretos lisos, despenteados, embaraçados em várias direções. Ela parecia doente, tremendo de frio, com um moletom com capuz e um shortinho caqui. Ela tem cerca de 1,60 metros, parece ter 13 anos, e olha fixamente à frente, o que, para mim, com 1,75 metros em pé, numa superfície acima da minha varanda rebaixada, fica na altura do meu quadril. No escuro não consigo distinguir os traços do rosto dela, mas dava para perceber que havia algo estranho nela. O jeito como ela ficou ali, desequilibrada, o pescoço dela caído à esquerda como uma boneca velha. Antes que eu possa reagir de qualquer forma, observo a parceira dela, cerca de 15 centímetros atrás e à esquerda, uma garota visivelmente mais jovem, talvez com uns 9 anos, mas com cerca de 2 centímetros a mais que a irmã, vestindo uma camisa azul escura rasgada, calças pretas e botas de chuva. Ela tinha cabelo preto semelhante, mas não o comportamento estranho da irmã mais velha. Eu olho para essas duas garotas e não faço ideia de quanto tempo se passou desde que abri a porta. Elas disseram alguma coisa, o que eu digo? Isso é estranho demais. Posso ajudar vocês? Eu digo, no tom que normalmente uso para falar com crianças, mas com um toque de tranquilidade na voz. Eu gaguejo um pouco quando estou nervoso ou animado, e aqui mal consegui pronunciar uma palavra. Olá, senhor. Por favor, estamos com frio e gostaríamos de usar o telefone. A mais jovem diz isso com a cabeça voltada diretamente para a frente. O tom dela era como nada que eu já tivesse ouvido antes. Era feminino, mas cada palavra saía da boca dela de forma independente, como se fossem cuspidas por uma máquina e organizadas por outra pessoa, quase como um robô, mas ela era claramente humana, uma jovem com quem estou falando. Ainda assim, de alguma forma muito estranha, ela não parecia ter a idade dela. Ela parecia ter pelo menos 14 ou 15 anos, mas não aparentava mais do que 10. Por que ela falou comigo e não a irmã mais velha? O que está acontecendo? A irmã mais velha é tímida? Deficiente mental? Eu estou sonhando? E o que isso significa sobre usar meu celular? Foi como se ela estivesse lendo um roteiro e confundiu a pergunta. Ela queria perguntar outra coisa? Não sei bem como responder a essa pergunta, mas consigo. Ah, bem, não tenho certeza do que você está perguntando. Vocês dois estão perdidos? Primeiro, nada. Apenas encara direto, olhando para frente, como se não tivesse consciência visual. Depois, o mais novo.
Por favor, senhor, estamos sozinhos e precisamos ligar para casa. Deixe-nos entrar. A resposta dela, com o mesmo tom de voz monótono, não respondeu realmente à minha pergunta. Era como se ela estivesse falando sem se importar com isso. Bem na hora da próxima fala dela e na última parte, deixem-nos entrar, como uma ordem completamente separada do pedido educado e sincero anterior. Tremendo de medo, confuso, com uma sensação forte me dizendo que algo estava terrivelmente errado, eu disse: bem, me desculpe, mas não posso deixar você entrar na minha casa. Vocês precisam esperar aqui enquanto busco um telefone e ligo para alguém. Não podia deixar essas duas crianças presas do lado de fora. Mas eu sabia. Algo no fundo do meu estômago simplesmente me dizia que eu não podia deixá-los entrar. Eu estava morrendo de medo. Os dois apenas olharam para frente sem responder. E de repente, a mais velha, que ainda não se mexeu nem disse nada, muda completamente a expressão. Ela aperta os punhos, que tremem ao lado do corpo como se estivesse sentindo muita dor. E sem mover o rosto pálido ou o pescoço, faz um sorriso mostrando todos os dentes de uma vez. Eles eram afiados, desumanos como os de um animal. Diante disso, eu dou um grito óbvio e alto de terror. A mais jovem percebe o meu medo e olha para mim com seu rosto pálido. Os olhos dela. Escuridão. Preto puro, sem íris ou retina visíveis, como duas bolinhas de gude pretas. Então percebi também os olhos pretos da irmã mais velha dela, que estava em silêncio e sorrindo. Uma náusea grotesca invade meu estômago, me sufocando, me apertando. Estou paralisado, não consigo gritar, não posso, estou perdido no medo. Meu corpo acelera, formiga e fica dormente. Eu me perco e, finalmente, depois do que parecem vários minutos, solto um grito de horror que acho que nunca fiz antes, enquanto fecho a porta à minha frente e recuo para a segurança da minha casa. Meu corpo ainda está tremendo. Eu fico de pé, chorando, tremendo na frente da porta. Eu preciso pegar meu celular, que está na sala de estar. Ainda consigo ouvir aquele programa dos anos 70 ao fundo, o que traz algum alívio, mas agora sou estranho, estrangeiro, quase como outro idioma no meu estado de medo. Eu preciso ligar para a polícia, eu não posso deixá-los entrar. Saiam daqui! Eu grito enquanto bato na porta tentando assustá-los. Sons indistintos chegam do outro lado, como gritos ou latidos. Não parece a garota mais nova. Eu sei que não é, é a garota mais velha. A silenciosa com problemas mentais. Não entendo isso. Eu preciso alcançar meu celular, mas não consigo me mexer. Não posso perdê-los de vista. Consigo ver os chinelos pela janela lateral. Eu sei que ela ainda está lá. Mais barulhos de animais do lado de fora. Eu grito, berro, bato meu lacrostique contra a porta. Tudo o que eu consigo tirar dos meus pulmões e músculos cansados. Eu senti como se estivesse sendo atacado por um urso pardo. Eu estava em modo total de sobrevivência, fazendo tudo o que podia para assustá-los. Mas qualquer barulho que eu fazia era igualado pela garota mais velha, com seus latidos e gritos perturbadores que até hoje assombram meus sonhos. Então, do outro lado da porta, eu ouço um som abafado. Só queremos chamar nossa mãe, disse a garota mais nova. Por favor, estamos com medo e sozinhas. Deixe-nos entrar. Deixe-nos entrar. Essa última parte, deixe-nos entrar. Na mesma cadência exata, duas vezes, como uma gravação. Por favor, deixe-nos entrar. Como um canto. Deixe-nos entrar. Deixe-nos entrar. Deixe-nos entrar. A garota mais nova continua, cada comando mais alto e assertivo que o anterior, enquanto os sons da garota mais velha acompanham suas exigências. Espero por um sinal de que esse pesadelo está acabando. Eu continuo gritando com elas até que finalmente tudo para. Os barulhos, os cantos. Acabou. Os chinelos sumiram. Olho pela janela e vejo pernas correndo. A garota mais velha avança na velocidade de um atleta.
mas suas pernas se cruzam como as de uma aberração de circo. Isso é tão errado. Eu a vejo se afastando, alcançando a irmã mais nova, que deve ter dado a ordem para ir embora enquanto ela se distraía por 1 ou 2 minutos, latindo, gritando e uivando como um Neandertal. Eu observo enquanto a irmã mais velha encontra a irmã mais nova esperando do outro lado da rua. Elas ficam ali, sem olhar para trás em direção à minha casa, encarando reto para o outro lado, como se estivessem esperando por algo. Alguém. E de repente, uma figura grande e magra caminha em direção a elas. Pernas e braços longos e magros, traços inumanos, com a forma de uma mulher, mas alta demais e desajeitada, como uma daquelas animações de espantalho de um filme do Tim Burton. Essa criatura, esse monstro, os conduz para longe na noite. Eu não saí da porta da frente a noite toda. Não dormi e mal consegui dormir desde então. Minha família próxima, minha namorada e meus amigos querem acreditar em mim. Eles dizem que não acham que eu sou louco, mas sinto que eles realmente não acreditam em mim. Isso é muito perturbador, seja o que for. Quem quer que sejam é real. Eles são como esses sub-humanos tentando nos levar ou fazer com que eles se juntem a eles. Eu não sei o que é isso. Eles criam essa energia de medo e terror como nada que eu já tenha experimentado. Eu fico acordado à noite, apavorado de que, quando eu abrir os olhos, aquela irmã mais velha vai estar do lado de fora da minha janela, pendurada em uma árvore, sorrindo para mim, latindo, esperando eu sair, deixar a casa. Eu não saí desde então. Atualização. Já faz alguns dias que consegui sair de casa a pedido dos meus entes queridos. A cada hora que passa, eu me sinto um pouco mais seguro. Eu sei que isso parece coisa de filme de terror, mas é tudo tão perturbador e é a coisa mais real que já vivi. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, quando minhas meninas ainda eram pequenas. A mãe delas tinha falecido há pouco tempo, e o luto e a dor ainda afetavam todos os cantos das nossas vidas. É muito difícil seguir em frente quando você perde alguém tão próximo. Mas eu ainda era um pai e fazia o meu melhor todos os dias para manter minhas 2 filhas felizes e a vida seguindo o mais normal possível. As meninas iam para um clube depois da escola. Sendo o único responsável, eu precisava que elas ficassem até mais tarde para que eu pudesse buscá-las depois do trabalho e tentar estabelecer algum tipo de equilíbrio sem a minha esposa ali. Isso aconteceu durante o inverno. Era uma quinta-feira comum e eu estava chegando na escola. Saí do carro e fui buscar minhas 2 meninas. Durante o caminho para casa, estávamos conversando e perguntando como tinha sido o dia delas. Para qualquer pai que tem filhos, você sabe que na maioria das vezes eles vão responder algo do tipo: a escola foi chata. E quando você faz a outra pergunta, o que você aprendeu? Elas provavelmente vão dizer nada, assim como aconteceu com as minhas meninas. No entanto, hoje, uma delas disse algo que realmente me tocou. Minha caçula Jane. Jane, que tem cerca de 6 anos nessa época, disse que estava brincando no parquinho com as amigas, quando havia 2 crianças que estavam fora da escola, ou seja, do outro lado da cerca, que deveriam estar na escola. Eu perguntei o que ela queria dizer, e ela disse que havia essas 2 crianças, uma de cerca de 10 anos e outra de 7, que estavam apenas olhando para as outras crianças, usando moletons grossos e cinzas, apenas observando todas as crianças. Ela disse que isso deixou ela um pouco assustada e que estava mais irritada do que qualquer coisa, porque achava que eles deveriam estar na escola. Para uma criança de 6 anos, outras crianças na escola significam só 2 coisas. Primeiro, que elas estão aprontando, ou segundo, que se elas não estão na escola, por que ela deveria estar na escola? Ah, esperta Jane. De qualquer forma, eu meio que deixei isso de lado e empurrei para o fundo da minha mente, sem realmente pensar nisso e tentando focar mais no que eu ia cozinhar para as meninas no jantar.
e me perguntando se ainda havia sobras da noite anterior. Entramos na garagem, eu fecho o portão da frente e entramos. As meninas fazem o dever de casa enquanto eu começo a preparar o jantar. Depois de uma noite bem comum de jantar, conferir o dever de casa e assistir televisão, estamos todos sentados no sofá, praticamente exaustos. A essa altura já eram cerca de 9 da noite e tenho vergonha de admitir que eu estava começando a cochilar na frente da televisão. Era algum programa infantil que as meninas queriam assistir e ele conseguiu me colocar em um sono bem profundo. As meninas estavam correndo pela casa e eu ouvi batidas, mas presumi que era só elas brincando. Então eu meio que fecho os olhos e me acomodo de novo no sofá. Depois de alguns minutos, definitivamente parece que elas estão conversando com alguém. Eu aperto um botão no controle remoto e ele me diz que já são 22h15. Droga, essas garotas já deveriam estar na cama. Eu desligo a televisão, esfrego os olhos e começo a me levantar devagar. É quando meus ouvidos captam algo. Na porta, as garotas estão conversando com alguém. Aparentemente, alguém quer entrar. Corro até a porta da frente porque já disse às minhas garotas para nunca abrirem para ninguém e sempre me perguntarem antes. Por que fizeram isso de novo? Elas já deveriam saber. Corro até lá e olho para baixo. Graças a Deus ainda está fechada. Mas pela janela, dá para ver claramente que minhas duas meninas estão conversando com essas duas figuras encapuzadas. Eles não são muito altos, então logo presumo que eram crianças. Fiquei muito nervoso só de ficar ali parado e perguntei para minhas meninas o que estava acontecendo. Jane foi rápida em dizer: "Essas são as meninas da escola. Eu te disse, pai, estou perguntando para elas por que não estavam na escola, mas elas só querem entrar." Isso é um pouco estranho, eu acho. E então Emma intervém. "Pai, estou com medo. Não deixa elas entrarem." Peço que minhas filhas subam rápido, coloquem o pijama e se preparem para dormir, que eu cuido do resto. Obedientes, as duas saem correndo. Eu olho para baixo e pergunto o que eles querem, hesitando em abrir a porta. Por que duas crianças estão acordadas a essa hora, sem os pais e vagando pelas ruas? Parte de mim queria abrir a porta, convidá-los para entrar, aquecê-los e ligar para os pais deles. Mas havia algo tão estranho em toda essa situação. Eu nem consigo descrever o que era, mas havia uma sensação palpável de pavor dentro de mim. Algo que não deveria estar relacionado a duas crianças pequenas. De repente, o mais alto fala: "Com licença, senhor, precisamos entrar. Perdemos nossa mamãe e estamos com tanto frio." "Tudo bem," eu respondo. "Bem, você sabe o número de telefone dela? Talvez eu deva entrar em contato e ela possa vir te buscar rapidamente." Há uma pausa e um breve silêncio. É quase como se eles não tivessem me ouvido. "Por favor, senhor, precisamos entrar e ligar para nossa mamãe." Ok, vocês sabem o número dela? Tenho certeza de que podemos resolver isso." Ainda sem resposta. Ainda um silêncio estranho depois que pedi o número dela. Isso está começando a parecer extremamente suspeito. Eu tinha lido uma história no jornal de que as pessoas colocam esses cestos de criança no meio da estrada e os deixam como isca para que alguém saia do carro e então seja atacado ou sequestrado, ou pelo menos tenha o carro roubado. Fiquei pensando se essa era uma situação parecida, em que crianças batiam nas portas no meio da noite para que pais desavisados abrissem suas portas e então fossem alvo de algum ataque. Isso definitivamente estava me dando arrepios, e agora eu estava ainda mais decidido a não abrir a porta. Eu disse para as duas crianças de capuz, como último recurso, que se quisessem, podiam dar a volta, abrir a porta dos fundos e sentar na varanda dos fundos para ficarem seguras. Mas eu não queria deixá-las entrar. E elas só poderiam fazer isso com a condição de me darem o número da mãe delas. Ou então eu teria que chamar a polícia e levá-las para a delegacia para que descobrissem onde elas pertencem. Quando eu disse isso, houve silêncio novamente. "Por favor, Brian, precisamos entrar e usar seu telefone, estamos com frio."
A janela da minha porta é completamente transparente, não é daquelas janelas estranhas que você não consegue enxergar direito. E quando a mais alta das duas olha nos meus olhos, os olhos dela são completamente pretos. Lembre-se de que temos uma luz na varanda e dá para ver claramente que não há branco nos olhos dela, nem cor, nada. Apenas dois poços de escuridão infinita me encarando. Eu começo a entrar em pânico. Isso é de outro mundo. Isso não está certo. Eu começo a gaguejar e digo para as duas crianças de capuz que sinto muito por não poder ajudá-las e que tentem outra porta. Eu rapidamente fecho a persiana da janela da nossa porta e me afasto. Eu subo as escadas e vou ver como estão minhas meninas. As duas estão na cama, tentando dormir, mas não conseguem. Assim como eu, o bater na porta e chamarem meu nome está ficando bem assustador. Do jeito que meu quarto está posicionado, eu consigo olhar pela janela e ver diretamente a varanda. E lá estão eles, os dois olhando diretamente para mim. Eu acho isso uma loucura. E eu ligo para a polícia dizendo que há duas crianças que foram deixadas ou abandonadas ou algo assim e que alguém precisa vir buscá-las. A pessoa no telefone pergunta se isso é uma brincadeira. E quando eu digo que não é, ela diz que alguém deve chegar em breve. Levou cerca de 20 minutos para as sirenes começarem a descer pela rua. Fiquei olhando para as duas figuras encapuzadas de vez em quando durante esse tempo. No momento em que ouvi as sirenes, eles começaram a se afastar. A polícia chegou na minha casa e eu os vi caminhando para longe. Desci correndo as escadas e apontei para onde eles tinham acabado de sair. A polícia rapidamente começou a perseguição, mas nunca encontrou as duas figuras encapuzadas. Eles perguntaram se eu estava brincando ou não, pois não tinham certeza se era uma ligação real. E foi aí que meu caçula desceu as escadas e disse: "Não, senhor policial, o papai está dizendo a verdade. Eu os vi do lado de fora dos portões da escola e depois eles vieram até a minha casa." Esse pequeno detalhe realmente chamou a atenção do policial, pois ele disse que parecia extremamente suspeito. Ele patrulhou a área e nos garantiu que eles ficariam de olho para ter certeza de que não voltariam, e que, se voltassem, era para ligar imediatamente e nunca atender a porta. Até hoje, não tenho certeza se isso foi algum tipo de evento paranormal ou inexplicável, ou talvez um plano sinistro por parte dos pais deles para talvez roubar a casa ou, pior ainda, levar a mim ou minhas filhas. Sinceramente, eu não sei no que acreditar. Só anos depois ouvi falar de outras pessoas que encontraram crianças com olhos completamente pretos. E isso me fez pensar se talvez elas sejam algo um pouco mais sobrenatural do que eu imaginava originalmente. Mesmo assim, eu realmente não quero encontrá-las novamente. Ouvi histórias de crianças de olhos negros nos últimos anos. Algumas são realmente assustadoras. Sou uma pessoa sensitiva, faço o meu melhor para estar atento e focado. Então, quando ouço estou em perigo, ou pessoas que amo estão em perigo, minha intuição entra em alerta máximo. Dito isso, gostaria de compartilhar algo interessante. Na véspera de Ano Novo mais recente, meu filho, eu e minha noiva tivemos uma noite tranquila em casa. Assistimos a filmes, fizemos o jantar e meu filho foi dormir relativamente cedo, já que ele tinha apenas 5 anos. Nada de festa agitada. Estávamos fazendo uma maratona de Netflix enquanto ríamos e conversávamos no quarto principal, bem depois da meia-noite. Foi então que ouvimos uma batida forte e confiante, mas assustadora na nossa porta da frente. Moramos no interior, é um lugar mais isolado e todos os nossos vizinhos eram bem amigáveis. Mas eles não bateriam tão tarde, pois isso seria considerado falta de educação. Nosso Jeep estava estacionado na garagem, então não teria nada a ver com luzes do carro acesas ou algo assim. Estou ouvindo isso porque isso já aconteceu uma vez. As chaves do Jeep estavam penduradas com segurança em casa. O momento divertido que estávamos tendo rapidamente se transformou em uma sensação estranha de confusão, acompanhada de um terror incomum. Foi realmente estranho.
Nós não somos pessoas medrosas. Ao mesmo tempo, conferimos os smartphones para ver se alguém aparecera sem avisar. Nada. Exceto por algumas mensagens de felicitações de amigos, já que era véspera de Ano Novo e tudo mais. Levantei para me alongar e minha noiva fez questão de garantir que eu não estava indo atender a porta. De jeito nenhum, eu disse. Nós rimos desconfortavelmente. Brinquei com ele dizendo, porque é você quem vai fazer isso. Eu o provoquei. Ele fez uma careta e sorriu, sabendo que normalmente deveria fazer isso. Por que estávamos tão nervosos? Comentamos como era estranho sentir isso com as batidas na porta e a hora avançada. Na verdade, nós não saímos do quarto principal. Nenhum de nós se sentiu bem em verificar a porta e achamos que, fosse quem fosse, tinha ido à casa errada. Então, outra batida. Estávamos ficando agitados e aquela sensação estranha de terror voltou, mais forte do que nunca. Nunca me senti assim com alguém batendo na porta antes, nem deixei de me sentir seguro para atender. Foi realmente estranho. Vou pintar um quadro mais claro. Bairro bom. A lâmpada da nossa varanda da frente precisava ser trocada, então estava escuro pra caramba lá fora. Achei muito estranho alguém ficar lá fora no breu total por 3 minutos batendo assim. Falei isso pra minha noiva. O olho mágico nos entregaria se dessemos uma olhada, já que as luzes estavam acesas pela casa toda. Não ousamos conferir. Por quê? Aquela sensação irracional de medo era paralisante. Fez com que 2 adultos crescidos, muito capazes de se defender, ficassem basicamente acuados de medo depois de 2 batidas na porta da frente tarde da noite. O que está acontecendo? Levou cerca de meia hora, mas eventualmente eu me senti muito melhor. Não estava mais com medo e senti que quem quer que fosse já tinha ido embora. Eu olhei à frente da casa pela janela da cozinha. Sem carros, sem vizinhos, sem festas. Apenas o som calmo dos grilos. Abri a porta da frente após ouvir atentamente para ter certeza de que ninguém me surpreenderia. Como um ex-namorado bêbado desmaiado na varanda ou algo igualmente hilário. Satisfeito, abri a porta da frente e estava silencioso. Na verdade, estava quieto demais. Nenhum som, absolutamente. Isso é estranho. Senti imediatamente que estava sendo observado. De onde? Quem? O quê? Eu senti um arrepio e fechei a porta. Depois ativei o sistema de alarme. Pensei comigo mesmo que, se eles voltassem, poderíamos ligar para a polícia e relatar uma atividade suspeita. No entanto, então me ocorreu que não conseguiríamos ser atendidos. Afinal, era véspera de Ano Novo. Incrível, né? Até para mim, parece que estou sendo paranoico demais e me assustando sem motivo. Eu pensaria o mesmo se não tivesse acontecido comigo. Quando a segunda batida aconteceu, por um instante eu pensei, caramba, e se... Sobre as histórias das crianças de olhos negros que li. Principalmente foi o medo irracional e marcante que sentimos que me alertou. Meu filho dormiu durante tudo isso. Não, eu não compartilhei essa revelação com minha noiva naquele momento. Estávamos aterrorizados demais para fazer barulho. Ele é realmente um cético. Ele não sabe nada sobre os BEK e eu não ia entrar nesse assunto naquele momento. Ele disse que de jeito nenhum ele atenderia à porta e eu achei a reação dele estranha. Especialmente porque ele não conhecia nenhuma das histórias. Durante esse episódio, a campainha nem chegou a ser usada. O estranho é que a única luz na área da varanda teria sido o botão iluminado da campainha da porta da frente. Porque a campainha não foi apertada, não há luz na varanda, ela tinha queimado. Ela estava tão alta que era preciso uma escada para alcançá-la. Durante as festas agitadas, ainda não tínhamos conseguido trocar a lâmpada. Estava na nossa lista de tarefas. Ela foi colocada no topo da lista depois dessa experiência. Era super tarde da noite e eu moro aqui há 8 anos. Por exemplo, a única vez que bateram na nossa porta super tarde da noite foi um vizinho amigável avisando, e isso foi há meses,
que eu tinha deixado a porta do meu caminhão aberta quando descarregamos as compras. Ele se apresentou enquanto batia, dizendo quem era e o motivo, antes mesmo de chegarmos à porta. Ficamos gratos pela preocupação dele e por ter sido a única vez que isso aconteceu. No fim, é um bom bairro. Curiosamente, meu conhecimento prévio sobre crianças de olhos negros veio à mente nessa experiência. Então, fiquei parado. De jeito nenhum eu ia verificar quem estava lá, só para ter certeza. É mais importante expressar que o medo imenso que eu senti foi paralisante. Eu realmente sinto muito por qualquer um que tenha o desprazer de encontrar uma criança de olhos negros. Se não era isso que estava na varanda, então era algo igualmente terrível. Também é importante compartilhar isso, né? Não costumo sentir medo de muitas coisas. Sinceramente, existe perigo em praticamente tudo. Mesmo assim, sigo vivendo minhas aventuras diárias e prefiro aproveitar a vida a viver com medo. Sou uma mulher experiente nas ruas, sempre atenta ao meu redor, além de ser sobrevivente de uma invasão domiciliar também. Curiosamente, quando alguém tentou me assaltar anos atrás, essa pessoa foi descoberta na minha cozinha quando eu fui pegar um copo d'água rápido antes de dormir. Nós não tínhamos nem ficado em casa por 2 minutos. Eu mantinha um filtro de água na geladeira para ter água filtrada gelada. Quando abri a geladeira, a luz iluminou a cozinha o suficiente para que eu pudesse ver o homem parado no canto da cozinha. Por mais perturbador que fosse, eu não senti medo. Meu instinto de lutar falou mais alto do que o de fugir. Tudo o que fiz foi olhar diretamente para o homem e dizer: saia. Caminhei em direção a ele com determinação e ele fugiu. Não fui machucado. Ele saiu correndo da casa. Meu namorado, na época, com quem eu já estava há anos, ficou impressionado com minha coragem. Eu tinha treinamento em autodefesa, pratiquei artes marciais por anos. Então é isso. Às vezes, as pessoas passam por dificuldades e tomam medidas desesperadas para roubar os outros, e basicamente era alguém tentando assaltar uma casa que achava que estava vazia. Eu os surpreendi e eles fugiram. Com essa experiência que descrevi, meus instintos estavam à flor da pele. Foi tão assustador que eu quis compartilhar isso com a comunidade, como uma forma útil de alertar os outros. Se você tiver alguém ou algo batendo tarde da noite, e isso for seguido por uma sensação semelhante de pavor avassalador, simplesmente confie em si mesmo. Não chegue perto da porta. Eu também não consegui, de jeito nenhum. Aquela sensação terrível era tão intensa, nossos instintos existem para nos manter seguros. Então, confie nesse sentimento. Ele está aí para te manter seguro, não duvide de si mesmo. Desde então, instalamos uma câmera de segurança e restauramos a luz da varanda. Era o verão de 1986 e eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Eu morava em Vancouver, Colômbia Britânica, e minha namorada e eu passamos a tarde na praia de Kitsilano tomando sol. Ela teve que sair mais cedo para o trabalho, então eu fiquei na praia sozinho. Era por volta das 4 horas e eu estava com fome. Eu caminhei até a praia por uma área chamada Bancos Espanhóis. Do lado de fora havia uma lanchonete e enfrentei uma longa fila. Era a Expo 86, então tivemos muitos turistas naquele verão e a praia estava lotada. Fiz meu pedido, mas me disseram que teria que esperar de 15 a 20 minutos pela minha comida. Me sentei em um banco e comecei a esperar. Por algum motivo, olhei para o outro lado. A barraca de lanches fica ao lado da estrada, uma estrada estreita de 2 pistas. Não é o melhor para o tráfego de praia, e do outro lado da estrada fica uma floresta chamada Terras do Fundo da UBC, ligada à universidade. Havia um cara descendo pela floresta que também era uma colina íngreme. Não havia calçada embaixo, e era um lugar realmente perigoso para tentar atravessar a rua. Além disso, era um lugar estranho para sair. Imagine uma ladeira íngreme com muitos arbustos e árvores descendo direto até a guia, e depois uma rua movimentada. No segundo em que vi esse cara, e eu estava longe na lanchonete,
Senti aquele medo angustiante que todo mundo descreve, mesmo ele estando distante. Eu podia perceber que ele estava sorrindo maliciosamente, fixado em mim. Ele atravessou a rua sorrindo e naquele momento não havia carros, então ele atravessou facilmente. Ele veio direto para onde eu estava e foi sentar em um banco em frente a mim. Não sou bom com distâncias, mas calculo que devia ser entre 3 e 4 metros. Ele era indígena, um pouco mais velho que eu, talvez 19 ou 20 anos. Ele tinha cabelo de comprimento médio e estava usando uma camiseta branca com uma camisa de flanela vermelha por cima, aberta. Ele estava usando jeans. Não consigo me lembrar dos sapatos, algum tipo de tênis. Ele era bastante atraente, mas totalmente maligno. Malicioso era a palavra que não saía da minha cabeça. Agora, os olhos dele eram pretos, não se via o branco dos olhos. Mas eles não eram brilhantes como em todos os outros relatos que li. Os dele eram opacos. A maneira como descrevi para meu namorado depois foi que parecia um plástico preto arranhado. Eles também me deram a sensação de quando você olha em um microscópio ou binóculos e você vê seus cílios esmagados na lente. E é quase como uma aranha. Os olhos dele e tudo nele me assustaram como nada jamais tinha assustado antes. Ele sentou sorrindo para mim. Ele sabia que eu estava apavorado e eu sabia que precisava fingir que não estava. Eu me sentia totalmente sozinho, mesmo com um monte de gente ao redor. Ninguém mais parecia notar nada de errado. Eu sentia como se saber que essa pessoa existia me fizesse odiar estar vivo. O mundo nunca estaria seguro se coisas como ele existissem. Sentei ali, agindo normal por fora e tentando me manter firme, pois isso parecia fundamental para a minha sobrevivência. Eu não fazia ideia do que essa coisa faria, mas sentia como se minha vida estivesse em perigo. Minha comida estava pronta para a retirada. Peguei a comida e fui até o telefone público, ficando de costas para ele enquanto ligava para o meu namorado. Eu disse para ele ir até Spanish Banks porque tinha um cara muito assustador aqui e eu não sabia como sair dali. Depois que meu namorado desligou, eu fiquei na cabine telefônica fingindo que estava falando com alguém. Tive que sair em algum momento, talvez alguém quisesse usar o telefone. E eu voltei a sentar no banco e ele ficou lá sorrindo. Pouco antes do meu namorado chegar, ele se levantou e saiu andando tranquilamente pela praia. Quando ele chegou, quis ir atrás dele. Eu segurei o braço dele e disse que a gente precisava sair dali agora. Eu não consegui explicar direito para o meu namorado o quanto aquela experiência foi assustadora. Eu ainda não consigo explicar direito. Foi mais assustador do que qualquer assassino. Parecia que essa coisa podia fazer algo com você. Não acabaria só com a sua vida. Faria algo que destruiria ou atormentaria sua alma para sempre. Tive algumas outras experiências que são um pouco relacionadas a isso, embora diferentes. Hoje foi um dia como qualquer outro dia. Acordei ao meio-dia, tomei banho e me vesti, limpei meu quarto. Minha mãe estava fazendo compras e meu pai estava em um terreno que a gente tinha tentando limpar o mato. Minha irmã mais nova estava na escola. Hoje ela tinha um concerto do coral, então eu estava procurando algo bonito para vestir. O dia parecia incomumente longo. É quase como se eu estivesse esperando por algo. Eu me sentia nervoso, mas em paz. Minha mãe chegou em casa, então fomos dar uma caminhada com o nosso cachorro e conversamos como de costume. Ela me disse que fazer compras foi solitário sem mim. Eu tive um dia ruim ontem, então ela quis me deixar dormir. Abracei minha mãe sorrindo com o braço em volta dela. Falamos sobre meus medos com a faculdade, que começo em agosto. Conversamos sobre as coisas que estamos ansiosos para fazer durante as férias. Conversamos sobre coisas que nos deixam tristes, coisas que nos animam, músicas que gostamos, músicos antigos, e sobre como Steven Tyler se parece com Mick Jagger e rimos disso. Eu não conseguia me livrar da minha ansiedade. Algumas horas se passaram e minha irmã tinha chegado em casa. Eu estava no quarto dela para ajudá-la a escolher a roupa.
Finalmente encontrei uma blusa branca bonita e uma calça social de tecido sedoso. Ela se vestiu e saiu para o concerto dela. Eu me senti estressado, então decidi ficar para tomar um banho antes de sair. Eu estava em pé no chuveiro, a água morna batendo nas minhas costas e o vapor relaxando todo o meu corpo. Eu estava saindo quando de repente fui tomado por uma sensação avassaladora de medo e preocupação. Eu me senti tonto e desorientado. Tentei afastar essa sensação, então sequei meu cabelo com o secador e coloquei meu vestido. Ouvi batidas na porta da frente, mas senti um terror absoluto. Eu não queria descer e não queria atender a porta. Meu cachorro começou a rosnar, latir e arranhar a porta. Alô? Preciso usar seu telefone. Nesse momento eu estava obrigado, corri e abri a porta. Deixei a porta de tempestade fechada e trancada, então consegui conversar durante a próxima cena. Era uma garota de cerca de 13 anos com cabelo loiro comprido, vestindo um moletom azul brilhante e jeans rasgados. Ao lado dela havia outra menina de uns 6 ou 7 anos. Ela tinha cabelo loiro curto, um pouco acima dos ombros, e usava um vestido rosa com flores. As duas estavam olhando para baixo, então eu não conseguia ver seus rostos. Ah, oi, posso ajudar vocês, meninas? Precisamos usar seu telefone. Nós não somos daqui e perdemos nossa mãe. Ela está preocupada. A garota mais velha murmurou, ainda olhando para baixo. Senti-me compelido a deixá-las entrar, mas não estava disposto a arriscar nada com aquela sensação horrível que eu tinha. Eu já tinha ouvido tantas histórias sobre as crianças de olhos negros e pesquisei muito sobre isso. Essas histórias me deixaram terrivelmente curioso e me intrigaram muito. Eu sei demais sobre eles para negar o que está acontecendo. Você pode usar meu celular, mas não pode entrar. Ficamos o dia todo lá fora, mãe. Por favor, estamos com frio. Foi um dia mais quente. Estava na casa dos 15 graus Celsius comparado ao que estava antes. Não posso deixar vocês entrarem. Se quiser ligar para sua mãe, pode usar meu celular. Só isso. Então eu saí para a varanda sem saber o que esperar. Percebi que a garota mais velha ficou mais tensa, como se estivesse começando a ficar irritada. Por favor, mãe, estamos muito cansados e precisamos ligar para a nossa mãe. O tom dela ficou mais agressivo. Isso foi perturbador. Olhe para mim. O quê? Não. Precisamos usar seu telefone. Eu disse, olhe para mim. Se eu não puder olhar nos seus olhos, não vou deixar você entrar. Os dois olharam para mim. Eles tinham olhos grandes, pretos e sem vida. Eu senti como se minha alma estivesse sendo sugada por eles. Meu coração afundou. Essas eram as coisas sobre as quais eu tinha lido. As crianças sem alma e violentas estavam bem na minha frente. Eu senti uma vontade tão forte de dizer sim, quase me senti culpado por ter sido tão agressivo na minha resposta. Mas eu sabia o que eles eram. Eu não posso deixar minha compaixão superar o meu bom senso. O que vocês são? Eu conheço esses olhos. O que vocês são, crianças? O que vocês querem? Ela não disse nada. Ela inclinou a cabeça e olhou diretamente nos meus olhos. Parecia quase hipnótico. É uma sensação que eu realmente não consigo explicar. Eles se olharam e sorriram. Senhora, somos duas garotas que precisam ligar para a mãe preocupada, por favor. É a última vez que peço educadamente. Ela continuou com um sorriso torto e só me olhou. Eu recuei até a porta, abri e bati na cara deles. Tranquei a porta e, em pânico, conferi se todas as janelas e portas estavam fechadas. Ouvi batidas na janela. Encostei-me na parede e olhei por cima só o suficiente para que eles não pudessem me ver. Mas eu podia vê-los. Eu rastejei pelo chão até outro cômodo. Eles então vieram para aquele lado da minha casa e começaram a bater nas janelas do cômodo em que eu estava. Parecia que eles sempre me viam, não importava o quanto eu tentasse me esconder. Em pânico, chamei a polícia. Sou filha de Carlyle e preciso de ajuda. Algumas garotas estão batendo nas minhas janelas e não vão embora. Disse que não posso deixá-las entrar. Por favor, venham. Estou com medo. Meu pai é muito amigo de vários policiais, então eles me conhecem pelo nome do meu pai.
Meu cachorro continuava latindo furioso. Para falar a verdade, eu até tinha esquecido dele. Seus latidos me trouxeram de volta à realidade. Os policiais logo chegaram e mandaram as garotas irem embora. Elas realmente foram embora andando. Eu não sabia o que pensar disso. Nunca ouvi falar delas simplesmente irem embora andando. Talvez elas tenham medos, incluindo policiais. Os policiais ficaram chocados quando começaram a conversar com as garotas, mas acabaram conseguindo fazê-las ir embora. Percebi que estava muito atrasado para o concerto da minha irmã e, em pânico, peguei meus sapatos e tudo mais e fui dirigindo até a escola. Por outro lado, o concerto foi ótimo. O coral soou lindo e eu fiquei apavorado de voltar para casa depois. Com razão, é claro. Eu realmente não consigo entender nada da minha experiência. Mas deixa eu te dizer, se algum dia você encontrar essas crianças, vai se arrepender de ter atendido a porta. Seja o que for que você faça, não olhe nos olhos deles. É como se eles tivessem algum tipo de poder hipnotizante. Você vai se sentir tonto e enjoado. Jamais esquecerá esse encontro com essas crianças desumanas. Então, alguns anos atrás, tive um encontro com as entidades conhecidas como crianças de olhos negros. Para aqueles que não sabem, as crianças de olhos negros são seres que vagam pela noite. Elas batem nas portas e tentam entrar na sua casa. Quando você olha bem para elas, parecem ser de outra época. Então você vê o rosto delas. Elas não têm olhos, ou melhor, os olhos delas são tão pretos que parece que nem estão lá. Qualquer encontro com elas resulta na noite mais aterrorizante da vida da maioria das pessoas. No entanto, o meu encontro com elas simplesmente não chega a tanto. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. No momento em que escrevo isso, tenho 19, quase 20 anos. E eu trabalhava em um parque aquático coberto que talvez fosse chamado de A Poça. Eu era salva-vidas e fui o último a ir para casa tarde da noite. Eu estava encharcado e congelando, apesar de estar cerca de 27 graus lá fora. Entrei no meu carro e tranquei as portas, peguei meu celular para ouvir uma música, li algumas mensagens e me distraí, e de repente ouvi uma batida na minha janela. Olhei para cima e vi algumas crianças me encarando. Baixei o vidro só o suficiente para ouvi-los claramente. "E aí, pessoal, vocês estão perdidos?" Perguntei em um tom educado. Eles não responderam de verdade. Na verdade, eles nem se mexeram. Finalmente, a criança menor falou e quando fez isso, meu coração disparou. A voz que saiu dessa criança. A voz era mais profunda do que a minha. Era tão profunda que parecia que o próprio Satanás estava falando comigo. "Só precisamos de uma carona para casa. Você poderia nos deixar entrar e nos levar até lá?" Eu não conseguia me mexer, estava paralisado de medo. "Vamos lá, senhor." "Apenas abra a porta," ele exigiu, batendo novamente. Enquanto eles batiam, os faróis de um carro iluminaram seus rostos. Eles tinham vazios no lugar dos olhos. Quando viram meu olhar de horror, eles sorriram e começaram a bater tão forte na minha janela que achei que ela fosse quebrar. Continuei tentando ligar meu carro, mas ele não pegava. Finalmente, uma das camareiras do hotel ao redor do qual a poça foi formada saiu para jogar o lixo, e eu ouvi ela andando e fui avisá-la sobre as crianças. Quando olhei para cima, eles tinham sumido. Agora, isso pode ter sido uma alucinação causada, pela quantidade de estresse que eu passei, mas para mim foi muito real. De qualquer forma, meu carro acabou pegando e eu cheguei em casa em tempo recorde. Como disse, não foi a coisa mais assustadora que já vivi, mas está entre as piores. Vamos apenas torcer para que eles não me encontrem de novo. Eu costumava fazer investigações de fantasmas com uma fundação de pesquisa paranormal. Então eu estava acostumado a entrar em lugares escuros e tentar encontrar explicações racionais. As histórias sobre crianças de olhos negros sempre me intrigaram, e eu sempre ficava um pouco inquieto ao pensar que elas eram reais. O que isso pode significar? Estava conversando com um colega sobre temas paranormais e lembrei das crianças de olhos negros.
Esse cara era um pouco ingênuo e ficou um pouco assustado com algumas das histórias das minhas aventuras investigativas. Eu disse a ele que queria conversar com ele sobre o assunto, mas se eu não falasse, ele poderia ser um alvo dessas forças sombrias, e ele teria que concordar antes de eu contar para aliviar qualquer culpa da minha parte caso algo estranho acontecesse. Ele concordou. Contei para ele sobre os Becks e histórias que li anos atrás, depois exagerei dizendo: agora que contei, você receberá uma visita em até 3 dias. Ele riu e meio que não acreditou em mim, embora eu tenha visto um nervosismo no rosto dele. 2 dias se passaram, e então no terceiro, eu disse para ele: hoje é o dia. Ele tinha realmente esquecido de tudo e nós rimos um pouco disso, fazendo sons assustadores de fantasma, tipo Então eu fui para casa, fiz algumas tarefas domésticas e depois subi para fazer alguns exercícios. Eu estava só na esteira naquela hora e estava maratonando Friends da Netflix. O episódio estava quase acabando e a televisão meio que simplesmente apagou, ficou preta, e eu pensei que talvez fosse algum problema de energia ou que a televisão tinha pifado, quando ouvi uma risadinha de criança muito sinistra que virou uma espécie de gargalhada demoníaca meio a meio. Na tela da televisão aparecia uma criança ruiva, sardenta, de 10 a 12 anos com olhos totalmente pretos. A imagem estava meio ampliada e inclinada em um leve ângulo, como se você tivesse inclinado a cabeça para o lado. Ela simplesmente ficou lá, e eu pulei da esteira para as laterais do equipamento e fiquei olhando para aquilo de boca aberta. A risada deu outra gargalhada e então foi sumindo, e os amigos voltaram e os créditos finais estavam prestes a começar, meio que continuando de onde tinha parado. Tudo isso aconteceu em cerca de 30 segundos, eu não consegui dormir. Pensei várias vezes que, de certa forma, fui visitado pelas crianças de olhos negros, mas não pessoalmente como se imagina. Só consegui ouvir aquela risada demoníaca repetidas vezes na minha cabeça e acabei me assustando. Contei para meu colega de trabalho sobre isso e ele achou que eu estava inventando. Vasculhei a internet procurando uma foto que se parecesse exatamente com o que eu vi e, embora minhas habilidades no Photoshop sejam limitadas, consegui recriar. Nós dois ficamos muito assustados. Quando eu era criança, sempre tinha esses sonhos com crianças de olhos negros batendo na porta da minha casa pedindo para usar meu telefone. No início eram educadas, mas à medida que os sonhos aumentaram, ficaram muito exigentes quanto a isso. Havia coisas nos meus sonhos que sempre me deixavam intrigado. O carro do meu pai estava estacionado em um lugar diferente do normal. Ele simplesmente não estava lá, ou estava onde não deveria estar. Depois de um tempo, comecei a acordar e realmente abrir a porta para deixá-los entrar. Onde o carro do meu pai estava no sonho, ele também estava de verdade. Eu sempre adormecia antes dele chegar em casa, então eu não tinha como saber se ele realmente tinha voltado do trabalho ou não, muito menos exatamente onde o carro dele estava estacionado. Quando eu era criança, era aí que isso acabava. Eu só tinha aqueles sonhos muito vívidos e sempre me lembro de sentir um desconforto naquela casa. 15 anos depois, voltei a ter os mesmos sonhos, mas agora eles não se aproximam da casa e ficam parados no quintal, na janela do meu quarto. Eles fazem as perguntas de sempre, se podem entrar, se podem usar o telefone, e é sempre a mesma história de que minha mãe precisa saber onde eles estão, e são as mesmas crianças dos meus sonhos de infância. Sempre acaba com eles dizendo, em breve, e então eles desaparecem. Só hoje à noite comecei a me sentir desconfortável, como se alguém me observasse indo ao trabalho, o que é estranho porque moro em uma área boa e nunca senti isso. Bem, quando eu avanço um pouco mais pela estrada, tenho um ataque de pânico completo, sem motivo, e vejo esse garoto parado na passarela, na estrada perto da minha casa, no breu total, enquanto eu usava meu celular como lanterna. Eu me aproximo e ele pergunta se pode usar meu celular. Então, eu subo no meu skate e simplesmente vou embora. Eu ouço ele dizer de novo em voz alta: nós não estávamos mentindo. E então ele desaparece do nada. Imediatamente aquela sensação estranha vai embora e meu ataque de pânico para.
Esses espíritos, ou o que forem, às vezes se apegam às pessoas. Já faz muito tempo desde a última vez que passei por algo assim. Eu achei que tinha acabado, mas aparentemente não. Tive um encontro realmente estranho ontem à noite. Eu pedi um iogurte congelado pelo Postmates, que é um serviço de entrega de comida. Por volta das 22h45, por volta das 23h20, recebi uma notificação de que o entregador estava perto. Então, minha namorada e eu ficamos na calçada esperando nossa comida. Fiquei imediatamente surpreso ao ver que o meu entregador estava dirigindo um Jaguar novinho em folha. Nunca vi um entregador do Postmates em um carro tão caro, assim como tenho certeza de que muitos de vocês provavelmente também nunca viram. O motorista também tinha um passageiro, um homem jovem que parecia normal. Quando o motorista saiu do carro, movia-se de forma estranhamente lenta e o branco dos olhos era totalmente preto. Era como se as pupilas dele tivessem se expandido para cobrir toda a área visível do globo ocular. A pior parte, no entanto, era que tudo o que esse cara fazia era assustadoramente estranho. Nunca conheci alguém tão estranho. Quando ele saiu do carro, disse algo como: "Eu estava na vizinhança e pensei em passar por aqui." Essa afirmação não fazia sentido, porque eu tinha acabado de pedir comida para ele. Além disso, ele colocou meu frozen yogurt no porta-malas, mesmo sendo pequeno o suficiente para caber no porta-copos. Então por que ele colocaria no porta-malas se pode facilmente ficar ao lado dele? Depois, ele procurou lentamente meu iogurte no porta-malas. Minha namorada disse que ele parou o que estava fazendo, olhou para cima e ficou encarando ela, com o que ela descreveu como um sorriso extremamente assustador por um bom tempo. Eu estava olhando para outro lugar nesse momento, porque eu só achava o cara esquisito e queria manter o mínimo de contato possível com ele. Atribuí o comportamento estranho ao fato de ele ser socialmente esquisito e os olhos a um possível problema médico. No entanto, minha namorada ficou absolutamente apavorada e me contou sobre essas pessoas de olhos negros que ela tinha ouvido falar. Eu não sei qual era a dele, mas prefiro nunca mais ver ele ou qualquer pessoa parecida de novo. Eu tenho 3 histórias de amigos meus que tiveram interações com esses seres. Primeiro, em Eugene, Oregon, minha amiga Amy me contou sobre a interação dela com um BK. E isso é incrível, porque o BK tinha a pele preta. É o único exemplo que já vi desse caso. Então, esse ser bateu na porta dela tarde da noite e simplesmente pediu água. Amy trouxe um pouco de água e um copo para ela. O ser bebeu, colocou o copo sobre a mesa e saiu andando noite adentro. Olhos totalmente pretos, é claro. Em segundo lugar, meu amigo, em Grant Pass, Oregon, Davey, teve uma experiência clássica em um carro quando 2 garotos com olhos pretos bateram na janela e queriam entrar. Ele ficou apavorado, trancou as portas e foi embora dirigindo. Agora, a terceira história envolve minha tia Rose em Medford, Oregon. Um dia, ela ouve uma batida na porta e são 2 menininhas vestidas como em Os Pioneiros, com um carrinho de bebê antigo e bonecas dentro. Minha tia Rose perguntou às meninas se elas estavam bem e elas pediram um pouco de água para beber. Minha tia Rose perguntou se elas queriam entrar. Elas disseram que não. Elas poderiam só pegar um pouco de água para beber. Ela vai até os fundos, pega 2 garrafas de água na geladeira, volta e entrega as garrafas para elas. E as garotas começam a beber a água como lobos famintos. Minha tia se vira do carrinho de bebê para onde ela estava cochilando nas bonecas, vê elas fazendo isso e diz que elas podem simplesmente levar a água com elas. E isso surpreende muito as garotas. Elas disseram ok e voltaram andando pelo longo caminho de entrada. Minha tia fecha a porta e pensa que aquelas garotas podiam ser anjos. Ela reabre a porta e elas desapareceram. Simplesmente sumiram. E essa entrada é longa demais para elas simplesmente desaparecerem assim. Diferente das outras casas da rua. Ela perguntou aos vizinhos, mas ninguém nunca viu ou soube das garotas.
Perguntei se ela sabia o que eram crianças de olhos negros e ela disse que não. Eu perguntei a ela se os olhos delas eram normais e ela disse que não, que eram todos pretos. Eu moro no interior de Vermont e sou um autor amador. É o meu hobby, pode-se dizer. Mas eu tenho interesse em crianças de olhos negros há bastante tempo e queria escrever um livro sobre isso. Já faz uma semana que pesquiso sobre elas. E 2 noites atrás, minha esposa e eu fomos acordados por uma batida na porta às 2h40 da manhã. Foi uma batida bem alta. Não foi um estrondo, apenas 3 pancadas fortes. Falei para minha esposa que ia descer para olhar. Porém, ao me aproximar da porta, senti um medo estranho me dominar. Foi muito esquisito. Eu realmente não consigo explicar esse sentimento. Eu hesitei por um momento, mas então criei coragem e abri a porta, e para minha surpresa era só uma criança. Achei que fosse o filho do vizinho do fim da rua, pois ele tem cerca de 13 ou 14 anos. Ele estava com a cabeça baixa e vestia um moletom cinza escuro, e eu perguntei meio irritado o que ele queria. Ele continuou parado ali e não disse nada. Eu levantei a voz e perguntei qual era o nome dele. Foi aí que ele olhou para mim. Eu não acredito que já senti um medo como aquele antes na minha vida. Os olhos dele eram completamente pretos, sem falar na pele muito pálida. Eu bati a porta na cara dele, tranquei e depois coloquei a corrente. Esse definitivamente não era o filho do meu vizinho. Então, corri de volta para o andar de cima, passei pela esposa e tranquei a janela para ver se ele tinha ido embora. E ele tinha ido embora, assim, de repente. Mal consegui dormir e não consigo parar de pensar nisso, simplesmente não faz sentido para mim. Desde então, parei toda a pesquisa por motivos óbvios, mas achei que deveria compartilhar essa experiência com vocês e ver se vocês têm alguma opinião sobre isso. Quero compartilhar uma história que meu pai conta para a nossa família há muito tempo. Isso aconteceu em 2003, há 15 anos. Nós morávamos no México, mais especificamente em Mexicali, Baja Califórnia. Morávamos em área urbana. Essa história é diferente, pois ele viu uma mulher, não uma criança, mas ainda tenho certeza de que é o mesmo. Numa tarde, após meu pai fazer suas tarefas de sempre, ele ouviu batidas na porta. Ele atendeu rapidamente e se deparou com uma mulher caucasiana, um pouco acima do peso, vestindo roupas bem antigas, que pareciam feitas à mão e claramente não eram desta época. Ela disse para ele: "Me dá água, senhor", que significa: "Posso pegar um pouco de água?" Meu pai respondeu: "Tem uma mangueira ali do lado." Mas a mulher insistiu em entrar. Meu pai disse não para ela, então ela olhou diretamente nos olhos dele, e foi aí que meu pai viu. Os olhos dela eram completamente pretos. Ela foi até o lado da casa e começou a defecar na calçada. Meu pai perdeu ela de vista depois disso, e o que aconteceu em seguida foi um pouco estranho. A partir desse dia, por cerca de um mês, uma coruja voava constantemente e pousava no mesmo lugar onde ela tinha feito suas necessidades. E essa é toda a história. Meu pai normalmente não é um cara supersticioso, e mesmo que isso possa soar um pouco bizarro, ele sempre contou a mesma história. Eu não acreditava em crianças de olhos negros até bem recentemente. 2 deles vieram até a minha janela. Moro em um semi-subsolo, com a janela ao nível do chão, logo acima da cama. Durante uma forte tempestade, assisti aos relâmpagos com as persianas levantadas quando, de repente, 2 vieram direto à janela, como em um filme de terror, e bateram. Devagar, mas firme. Eu pulei da cama, fechei a persiana e ouvi eles dizendo: "Por favor, deixa a gente entrar. Estamos com frio, podemos usar seu telefone?" Imediatamente eu gritei para eles irem embora, mas eles não se mexeram. Lembrando do que eu tinha lido sobre eles talvez serem demônios, eu gritei o mais alto que pude: "Saiam daqui! Saiam agora! Esta é uma casa de Deus." Ou algo assim. Eu continuei gritando até as batidas pararem,
Eu estava morrendo de medo. Por fim, um deles cruzou o olhar comigo pela fresta das persianas. E como eu temia, os olhos dele eram pretos como breu. Era como se eu estivesse me perdendo naquela escuridão e não conseguisse desviar o olhar. E então eles desapareceram. Sinceramente, estou apavorado e tremendo. Eu preferia nunca ter ouvido falar dessas criaturas do Satanás. Essa não é exatamente a minha história, mas sim a da minha mãe. Minha mãe é dona de um salão em um subúrbio rural da Filadélfia. Eu trabalho para ela desde que ela abriu o salão. E geralmente estou com ela de quarta a sábado. Todo sábado, uma senhora mais velha vem ao salão. Vamos chamá-la de Ethel. Ethel geralmente lava o próprio cabelo, depois prepara tudo para vir e fazer o penteado. É um serviço de $4 estranho, mas ela vai toda semana pelo mesmo motivo. Nunca senti nada estranho vindo dela e passei anos conversando com essa mulher. Anos atrás, saí mais cedo do trabalho e ela fechou o local. Fiquei tranquilo ao saber que minha mãe só tinha mais uma cliente e não seria nada sério. Ela só ficaria lá no máximo mais 9 minutos. Quando chego em casa, recebo uma ligação da minha mãe, que está abalada, mas não apavorada. Ela me contou que fazia o cabelo da Ethel quando, de forma incomum, Ethel se virou e olhou para minha mãe. Quando seus olhos se encontraram, ela disse que estavam completamente pretos, sem nenhum branco. E quando minha mãe olhou de volta para o espelho, os olhos dela estavam normais de novo. Isso não aconteceu de novo, e essa foi a primeira vez que ouvi falar disso. E, sinceramente, eu ignorei quase tudo, até que me deparei com um encontro com um humanoide que me levou a essas histórias. Agora, acho que vou ficar até mais tarde só para ver a Ethel e conversar com ela.